Fala galera, no vídeo de hoje vamos ter nosso terceiro episódio da série sobre radioatividade e energia nuclear. Nesse episódio vamos discutir o contexto da Guerra Fria, também a aplicação da radioatividade no contexto da medicina. Desde já eu te peço, se você gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa a notificação. Confere aí. Então, em 1945, nós temos as duas bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki, a de Nagasaki realmente findando a guerra. Depois daquilo, realmente, o Japão não teve mais o que fazer, acabou aceitando a rendição. E eram os Estados Unidos, então, naquele momento, hegemônico nesse tipo de tecnologia. Só que apenas 3 anos depois, em 48, a União Soviética já consegue lançar a sua bomba atômica. E isso gera um certo temor, que já era o contexto já da Guerra Fria ali, muito intensa. Então você tem, após a explosão da bomba soviética, em 1948, uma série de testes, década de 50, início da década de 60. Em 61, a União Soviética chega a explodir o que nós chamamos de Tsar Bomba. Né? A Tsar Bomba ela já usava a questão da fusão nuclear, que a gente foi explicado aqui anteriormente. Ou seja, só essa bomba, né, dos russos seria capaz, né, de ter 10 vezes a potência de todas as bombas usadas na Segunda Guerra Mundial. On October 30th, 1961, the Soviet Union tested the Tsar Bomba. It is the most powerful weapon ever detonated. It produced a 50,000 kiloton explosion. That's 3,300 times more powerful than the Hiroshima bomb. The mushroom cloud was so tall that it dwarfed anything on Earth. Então, com esse temor de uma guerra nuclear, do fim do mundo, do apocalipse, era real mesmo. Década de 50, 60. Em 60, logo no início de 61, você tem aquele imbróglio também da crise dos mísseis, né? Mísseis russos no território cubano ali, né? Que a Cuba é um aliado nesse momento do contexto da Guerra Fria da União Soviética, do lado dos Estados Unidos. Então você tem todo esse temor, foi um momento ali tenso. Né? Esses 13 dias de negociação, os Estados Unidos descobrem os mísseis ali e exige que a Rússia retire. Lembrando que os Estados Unidos antes tinham colocado mísseis seus também na Turquia, próximo da Rússia, então era meio que uma coisa que se equivalia. Mas a proximidade de Cuba e Estados Unidos era muito grande. Então, assim, se teve um momento, toda a história da humanidade, gente, vamos lá, da pré-história até hoje. Hoje foi ali, aqui no momento da crise dos mísseis, onde o mundo teve de fato à beira, né, de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, que acarretaria no fim do mundo. É até nesse momento que você começa a ter um ajuste um pouco maior entre os dois. Eles percebem esse problema. Até a história do tal telefone vermelho, né, um clássico, né, dessa época, de comunicação direta entre os governos, para que justamente não acontecesse um incidente nuclear entre eles. Então você tem toda essa tensão, mas também se percebe dos dois governos a necessidade de aproximação, necessidade de negociação. No final da década de 60, por exemplo, você tem a assinatura do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, foi assinado na ONU. Então você tem um movimento nesse sentido de entender que realmente as tensões deveriam diminuir, e ao longo da década de 70 se buscou isso, essa distensão. Tanto é que tem até o projeto do Átomos pela Paz proposto. Vai, Milton. É o seguinte, o esforço de guerra, né, investimento na área nuclear, foi de fato para poder produzir bomba e acabar com, sei lá, com o que for, né, com o inimigo. Mas na década de 50, né, 53, se eu não me engano, o Eisenhower, com a equipe dele, monta um programa chamado de Programa Átomos pela Paz, o Átomos para a Paz, né, e faz um discurso na ONU, né, apresentando esse programa. E a ideia era, de fato, a iniciativa era que se usasse a tecnologia nuclear para produzir benefícios, né, para utilizar para fins pacíficos essa tecnologia. E reza a lenda, né, dizem as más línguas, que na verdade o que estava por trás disso era uma tentativa de frear o desenvolvimento dos outros países na área nuclear, né? Assim, quem tem bomba tem, quem tem um arsenal nuclear bacana, mas a partir de agora ninguém produz mais. Eu vou nesse discurso de que estou aqui querendo me promover de bonzinho, né? A ideia era ficar só com os dois, né? E é interessante também que esse projeto é posterior, é logo, né, após a morte do Stalin, né? Então também se mostra esse ponto. Era o momento dos Estados Unidos, de repente, tentar conter a União Soviética com uma nova liderança. Né?
Porque tem essa coisa, né, de você ter sempre assim, uma escolha entre alguém mais linha dura e alguém mais moderado. Então sai o Stalin, que foi ditador por 30 anos, e quem viria depois, né? Aí entra um cara mais gente boa, né? Assim, gente boa, que é o Khrushchev, e aí, enfim, era o momento. Mas, assim, essa coisa é tão forte, que mesmo entre os aliados, as pessoas ficam com o pé atrás com os americanos. Porque é a ideia de você frear o desenvolvimento dos países, né? Assim, quando falam em Tipo, tecnologia a nuclear, pessoa, eu tenho uma arma, mostrei para o mundo inteiro que eu tenho uma arma, mas eu não quero mais que ninguém tenha, não é isso? e não é só isso, né? Porque a gente está falando de átomos para a paz, desenvolvimento, mas sob a minha vigilância, né? Então, assim, é criada uma agência, a Agência Nacional de Energia Atômica, a IEA, ela tem sede lá em Viena hoje, né? Não sei se sempre foi assim, mas é um órgão da ONU e que fica por conta de estabelecer os acordos, né? De fazer monitoramento disso tudo no mundo. E é muito legal porque o programa nuclear iraniano surge nessa época, né? Porque, por mais que ele tivesse esse viés, ele acabava sendo uma iniciativa também de falar: ó, vamos lá, vamos fazer alguma coisa legal com isso que a gente já tem, né? Ficaram nessa história. Agora, isso não cola muito bem em todos os lugares, né? Na América Latina mesmo, né? Uma ala de militares no Brasil, na Argentina, não vai gostar muito dessa ideia. É, tem sim, os que ficam esperando, né, algo de bom, né, dos americanos sempre. Não sei se a gente já falou sobre isso aqui, eu acho que não, mas naquele esforço lá de conseguir urânio para poder fazer bomba lá na década de 40, assim, desde a década de 40, o Brasil já exportava a areia monazítica, né, que é rica em tório, para os Estados Unidos, já exportava urânio bruto, né, sem ser beneficiado, tudo esperando que um dia os Estados Unidos fosse fazer um acordo e seria legal para a gente também, né, com assim, fornecimento de transferência de tecnologia, né, como fazer o enriquecimento, porque o Brasil tem interesse em enriquecer urânio desde sempre, tudo. Assim, a Argentina e o Brasil, eles têm uma história muito parecida, mas a Agência Nacional Argentina é fundada em 50 e a nossa agência, né, que é a CENEM, né, só é fundada em 56, né? E aí você tem uma mudança de governo, né? Assim, você sai da década de 50, da era Vargas, do segundo governo Vargas, e você está em 56, está com o JK, você tem a criação do CNPq e da CENEM sinalizando um caminho no desenvolvimento, né, do país, também na área científica e tudo, mas de repente tem uma reviravolta e decidem frear esse processo todo, né? Mas a criação da CENEM era uma iniciativa da gente poder agora investir em tecnologia nuclear. Quando eu digo que tem uma freada nesse processo todo, é porque começa a rolar ali um namoro, um flerte, né, para a aquisição da usina de Angra 1. Né? Então, assim, a usina de Angra 1, que foi o modelo de concepção que foi adotado pelo governo na época, ela é um acordo em que os americanos forneceriam uma caixa preta, uma empresa americana forneceria uma caixa preta, eles ficaram de fornecer o combustível nuclear para a gente, então a gente não teria que se preocupar com esse processo, sabe-se lá o que está por trás disso, né? Se o Brasil não precisa produzir o próprio combustível, eu que vou fornecer, esses caras vão sempre comer na minha mão, né? Pode ter isso por trás. Na década de 60, então, eles ficam costurando esse acordo, escolhendo que tipo de usina nuclear vai usar, né? Se é um reator a água leve, água pesada, enfim, já mesmo depois de ter escolhido fazer o tratado com os Estados Unidos, e fazem a opção pelo PWR, né? Que é o reator que a gente usa em Angra 1. O combustível seria fornecido por eles também, e que ainda haveria a produção de outras 12 usinas, como a de Angra 1, até 1990, chamado de Plano 90. Esse era o acordo. Isso em 74. Só que, assim, ao mesmo tempo, rolou uma aproximação lá com os franceses, com os alemães, o que não foi bem visto pelos americanos. Logo na sequência, assim, rola, como eu disse, um desconforto, né, nesse sentido, e os americanos dizem que não vão mais fornecer o combustível para o Brasil. Eu não sei se exatamente foi isso que aconteceu, o que veio na frente, mas ao mesmo tempo, ali muito próximo, está rolando essa aproximação com a Alemanha e o acordo com a Alemanha, né? O acordo nuclear com a Alemanha. E era um acordo muito mais benéfico para a gente, porque previa, assim, assistência ao longo de todo o período, transferência de tecnologia. O Brasil ele passaria a conhecer melhor o processo de enriquecimento de urânio, por exemplo. O ciclo de combustível, né, seria dominado. Também previa a construção de outras 8 usinas. Aí já não eram mais 12. Seriam 8 usinas até 2000, um prazo um pouco maior.
E foi nesse contexto que Angra 2 e Angra 3 foram adquiridas, né? Então, assim, Angra 1 vem de um projeto antigo com os americanos, né? É um reator PWR. O Brasil compra outros 2 com a Alemanha, também PWR, só que tem lá as suas características um pouquinho diferentes, né? E o resultado disso é que, assim, a gente, em 90, só tinha Angra 1 em operação, né? Entrou em operação em 83, 84, 85. A Angra 2 só vai entrar em operação em 2000 já, no momento que vai ser chamado de retomada do Programa Nuclear Brasileiro, já no governo FHC, né? E Angra 3 está rolando até hoje aí, a construção é prevista para até 2020, não aconteceu, e agora acho que é 2026. Angra 3 tem outro tipo de modelo, né? E outra origem, né? Então, na verdade, Angra 3 e Angra 2 são idênticas. O que muda, na verdade, é a forma de controle. Assim, os equipamentos, né, a lógica, a operação dela, são baseados em reatores PWRs de segunda geração, que a gente chama. Né? É a mesma parte pesada. Só o controle que é um pouco mais moderno. Um grupo dentro do governo decide criar um projeto de pesquisa paralelo, extraoficial, e que vai desde 78, 79 até 90, né? Ele é denunciado no final do governo Sarney, né? Já assim, depois dos militares terem saído do poder, né? Mas é o Collor que encerra esse programa. E é uma coisa assim de tensão, né? Como é que você precisa, para se desenvolver, criar um programa paralelo escondido das agências que fomentam o desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos, né? Ao mesmo tempo é um problema, porque você não sabe se esse projeto ele surge no sentido de produzir de fato armas, né? É complicado. E aí, assim, isso é curioso, porque na década, lá em 2000, quando o reator de Angra 2 ele é inaugurado, aquele momento é visto como uma retomada do programa nuclear brasileiro, né? E, de fato, foi um momento muito importante. Eu lembro que em 2004 eu estava fazendo um estágio na Eletronuclear, né? E eu passei muito pouco tempo na Eletronuclear, mas aquilo transformou minha vida. Eu fazia estágio num prédio ali no centro da cidade, né? Num setor de análise de segurança e de combustível nuclear. E nesse momento, o Brasil acabava de divulgar a produção, a construção com tecnologia nacional de ultracentrífugas para enriquecimento de urânio. Era um projeto da Marinha do Brasil, feito lá em São Paulo, mas que causou também um desconforto muito grande novamente, porque, assim, para que o Brasil quer enriquecer urânio? Sendo que enriquecimento de urânio é fundamental para a produção de combustível nuclear. E nós tínhamos 2 usinas em operação. E aí a ONU queria, porque queria vir aqui para olhar isso de perto, e algumas pessoas consideravam isso uma estratégia de espionagem industrial, porque queriam saber de fato o que eram as nossas centrífugas, muito modernas, com pouco custo, baixo custo energético, enfim, era algo de fato revolucionário. Lembrando que, em relação ao Brasil, né, é interessante notar que na Constituição de 1978 está estabelecido o nosso uso pacífico, né, justamente para evitar esse tipo de embate e também mediante toda a pressão que o Brasil recebeu ao longo das décadas aí, né? Então, muito, muito interessante. Cara, em relação ao submarino brasileiro, né, você tem essa questão da parceria com a França, né? Existe uma expectativa de produção aí de alguns submarinos, né? Na verdade são 4, mas desses tem um que é o nuclear. E a vantagem do nuclear é justamente essa questão do combustível, né? Ele pode ficar lá embaixo d'água enquanto durar a comida dos marinheiros, porque não precisa subir para poder reabastecer, entre aspas, como os tradicionais. E vai Então, lembrar só um detalhe, é que ele não é de arma nuclear, né? Vamos só sim, exatamente. Nuclear. Exatamente, é apenas o motor dele, né? O reator dele, como é que funciona? É apenas para locomoção. Claro que as potências que têm armas nucleares colocam também torpedos com ogivas, mas não seria nem o caso do Brasil. É mais mesmo para proteger o nosso litoral, a tal da Amazônia Azul, né? Que tem plataforma de petróleo, que tem algumas riquezas marinas, até muito inexploradas. Era uma forma de proteger isso aí. É mais nesse sentido. Legal. Professor Milton, alguma contribuição sobre o marido? Não? Não, eu só ia falar que a construção de submarinos, né, a Angra 3, né, essa retomada do programa nuclear, ele é super importante em várias frentes, né, na pesquisa na área nuclear, na formação de recursos humanos, muita coisa, muito processo é desencadeado por conta desses estudos, né, e o Brasil ele acaba sendo desenvolvido também nesse sentido, né. Ter um submarino para poder
cuidar do nosso litoral, é uma coisa fantástica, importante, mesmo que o Daniel sinalizou. Angra 3 está aí bem devagar, né, sendo construída, tinha uma previsão de ficar pronta agora para 2020, não aconteceu, a previsão agora vai para 2026, e quando ela ficar pronta, a central nuclear Almirante Álvaro Alberto vai dar conta da produção de energia em torno de 70% do que é produzido no Rio de Janeiro, produzido e consumido, né, o que é bastante, né? Enfim, eu acho que deram só esses pontos que eu queria falar um pouco. O professor Milton acabou de falar de uma coisa da espionagem, né? E muito forte aí na década de 70, 80, 90, principalmente nos filmes, né? Na cultura, a ideia dos espiões, né? Como é que era feito isso? Assim, como é que vocês enxergam? O que vocês têm para contribuir sobre a questão da espionagem, filmes e cultura sobre isso? Não, mas é muito interessante porque esse período é repleto por isso, é muito marcado por isso. Né? Tá aí o Fred, que viu o seriado do Agente 86, né? O Milton, que viu os filmes do 007, James Bond. Então, assim, esse universo, principalmente na década de 60, assim, foi o auge dessa questão da espionagem. Justamente, os espiões, eles circulavam a informação. Se hoje você tem uma internet que ajuda, né? E os próprios centros de informação ajudam a circular a informação, naquela época, né, a função dos agentes era fundamental para garantir esse equilíbrio de bastidores. Né? O que cada governo sabia. Então, por mais que te pensasse, os Estados Unidos fazendo algo e a União Soviética não está sabendo, nada. Todo mundo acabava sabendo que ponto mais ou menos cada um estava através dos agentes secretos, dos espiões, né? E é interessante perceber também como é que nesse momento você tem toda a cultura pop, né, vivendo isso, não só com os agentes secretos, mas também com super-heróis. Quando você para ver na década de 50 e 60, uma safra de super-heróis que vão ganhar poderes a partir, né, de acidentes com energia atômica, com radioatividade. Então, assim, é muito engraçado como é que isso aí floresce aí na literatura, nos quadrinhos. Hulk, né? Homem-Aranha, uma aranha radioativa, né? O Hulk com raio gama. Né? Na verdade, o cara ser bombardeado com raio gama, muito pouco provável ele vai virar o Hulk. Né? O que vai acontecer com ele, Milton, se for bombardeado com raio gama? Vira o Hulk? Pouco provável. Mas essa questão é curiosa, porque assim, a gente, quando pensa em exposição à radioatividade, o que vem na cabeça é câncer, mutação, né? Tudo isso, né? Mas para a gente tentar entender isso um pouco melhor, a gente teria que buscar os chamados efeitos biológicos da radioatividade, da radiação, né? E mais precisamente das radiações ionizantes, porque é essa a grande questão, né? Quando um tipo de radiação ela é capaz de arrancar um elétron de um átomo, de uma molécula importante do seu corpo, sabe-se lá quais são as consequências disso, né? Você vai produzir radicais livres só? Vai acabar modificando um pouco uma molécula de DNA? Se for isso, pode causar mutação sim, de repente nas próximas gerações, né? Se forem, dependendo do tipo de célula, né, que está envolvida nesse processo, né? Você pode sim ter uma célula que se reproduz muito bem, sofrer esse efeito e acabar se reproduzindo de maneira equivocada, né? Não programada, e gerando um câncer, né? Agora, o grande fato é que a gente nunca associa a radioatividade a algo que pode trazer benefício para o organismo, né? Que é mais complicado de fato. Mas é isso que as pessoas, quando vão para Guarapari, por exemplo, para a praia, né? Se deitar na areia, se cobrir com aquela areia preta e tudo, tá fazendo, né? Na verdade, aquela areia é uma areia chamada de areia monazítica, é rica em tório. O tório é um elemento químico radioativo, naturalmente, né? E as pessoas vão lá e saem com uma sensação de que saíram de lá melhores do que quando chegaram, né? De que rejuvenesceu e tudo. E não é exatamente uma fantasia isso, porque existe na literatura um efeito chamado efeito hormesis. Então, da mesma forma que uma radiação pode produzir um efeito negativo no organismo, ela também pode produzir algo relativamente benéfico para ele, né? Esse efeito hormesis, ele diz o seguinte: supostamente exposto a baixas doses de radioatividade, você pode ter sim algumas células sendo reativadas, algum processo sendo desencadeado por conta dessa radiação que foi recebida, né? A baixas doses.
Você tem outro caso, né, que é Lindóia, em São Paulo, né, Águas de Lindóia, que você tem ali uma água que é fracamente radioativa, que também tem uso terapêutico e tal. Até, inclusive, cientistas estrangeiros já vieram aqui ao longo do século XX todo pesquisar essa fonte. Agora, uma coisa que cai muito em vestibular, né, é essa questão da confusão que se faz quando você pega, por exemplo, é utilizada a radioatividade para você promover maior tempo de conservação dos alimentos através de baixos níveis de radiação para você matar os micro-organismos que provavelmente fariam que o alimento durasse menos, né? Através do processo de fermentação, putrefação do alimento. Alguns, digamos assim, equipamentos, às vezes equipamentos até mesmo de cirurgias, eles são irradiados para garantir a esterilização. E uma questão clássica do vestibular é exatamente essa, né? Porque você não carregar um equipamento porque aquele equipamento foi irradiado. E aí o pessoal acha que o equipamento irradiado é o equipamento que emite radiação, que é uma grande confusão que o pessoal faz. Sim, sim, muito comum. Né, o que tem que ter em mente é que quando você irradia o alimento, você tá sim destruindo alguma coisa, mas não é nenhuma propriedade do alimento, não é o alimento em si, né? E sim os micro-organismos que se proliferariam ali e poderiam fazer com que o alimento estragasse mais rápido, né? Então, assim, você está eliminando, né, esses seres vivos que estão ali, que destruiriam o seu alimento. É o mesmo princípio da esterilização de equipamentos hospitalares, por exemplo. Exatamente. É a mesma coisa, só que você faz com radiação gama, né? E a diferença entre irradiar e contaminar é a seguinte: se você coloca um objeto exposto a uma fonte radioativa, sem contato, muito pouco provável que esse objeto fique contaminado. Ele vai receber uma dose de radiação e tudo, mas assim, não tem um elemento químico, um átomo ou alguns átomos que vão se depositar no objeto. Não é isso, né? A contaminação acontece nesse caso. Se você tem lá, pegou, sei lá, um sal de urânio, né, que é radioativo, colocou na mão e esfregou no corpo, aí você está contaminado. Quando você vai fazer um exame de radioterapia, né, um exame de radiodiagnóstico, e que tem que tomar lá, ingerir ou injetar iodo, por exemplo, aquele iodo, ele é radioativo, e enquanto ele está no seu corpo, você está, sim, contaminado. A questão é que o iodo... Mas a meia-vida é muito rápida. Então, dependendo do iodo, são 8 dias, né? Depende do isótopo, né? Mas esse iodo 131, que é usado para radiodiagnóstico... Tireoide. Desculpa. Tireoide. Ele tem a vida de 8 dias, né? Professor, o que você destaca como uso na medicina dessas formas de a radioatividade como a gente pensa? Então, a gente tem basicamente duas áreas, né? Que são a de radiodiagnóstico e a de radioterapia, né? A de radioterapia, ela basicamente consiste num tratamento alternativo, geralmente para câncer, né? Com o intuito de eliminar células cancerígenas. Então, você tem um equipamento com uma fonte radioativa com uma energia que é liberada muito grande e você concentra um feixe, né, dessa radioatividade naquilo que você quer destruir. A ideia é essa mesma, destruir aquelas células que são cancerígenas para que elas não se reproduzam e você fique curado, né? Assim, é uma alternativa, por exemplo, a uma cirurgia. Poderia fazer uma cirurgia e tentar tirar, né? Mas a cirurgia é muito mais invasiva, por exemplo, né? Você tem quimioterapia, mas os efeitos colaterais de um tratamento de quimioterapia, às vezes, são maiores do que uma radioterapia. Com relação ao radiodiagnóstico, a gente tem, também pode dividir em outras duas frentes, né? Uma delas é com relação à administração de radiofármacos, né? Os radiofármacos, como o Tecnesse, o Samário, o iodo, né? São radioisótopos produzidos em ciclotrons, em aceleradores de partículas. Os centros de pesquisa da CNEM, o IEM aqui no Rio de Janeiro, o Instituto de Engenharia Nuclear, o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas em São Paulo, o CDTN lá em BH, eles produzem radiofármacos, é monopólio do Estado isso, e vendem, né, para as clínicas que fazem esse tipo de teste. A pessoa, basicamente, ela ingere, né, injetado nela de alguma maneira esse radiofármaco, e dependendo do que for, ele tem maior afinidade ou menor com determinados órgãos. Por exemplo, como a gente falou do iodo 131, que é muito comum, ele tem uma afinidade muito grande com a tireoide. Então,
Se a tireoide, que funciona normalmente, já armazena, concentra iodo normalmente, quando ela é cancerígena, ela armazena uma quantidade ainda maior desse iodo. E se o iodo que estiver ali for radioativo, ele emite um sinal, uma radiação que vai ser detectada pelos equipamentos em torno do paciente. E aí tem uma grande mágica, uma grande ciência que é a detecção desses sinais, que é outra coisa fantástica que a gente precisa estudar, né? A gente pode falar de impressão fotográfica, mas também de coisas que são muito mais avançadas, né? Tecnologicamente falando. A outra coisa que eu ia dizer é com relação a... De alguma maneira você faz com que um flúor radioativo ele reaja com a glicose do corpo, e a gente tem muita glicose no corpo, e essa glicose com esse flúor é radioativo porque ele emite partícula beta positiva, que a gente chama de pósitron, e esse pósitron, quando interage com elétrons livres, né, que estão aí pelo nosso corpo, você tem uma chamada formação de pares, né? Você tem um pósitron reagindo com um elétron, uma partícula reagindo com uma antipartícula, e elas, quando reagem, se anulam e formam radiação gama, né? E os detectores que fazem a detecção desse sinal também, né? Também é visto para diagnóstico. Sim, é o flúor 18, no caso. É o flúor 18. Isso. Exatamente. E a outra coisa que não é exatamente radioatividade, mas que está nesse escopo também, é a tomografia computadorizada, né? Ela, na verdade, ela tem um equipamento, um equipamento cheio de detectores fantásticos, e você tem a emissão, a produção de um raio-x mais poderoso do que o convencional, usado para diagnóstico de osso, por exemplo, quebrado, sei lá, né? É um raio-x mais energético que atravessa o corpo naquela região que precisa ser analisado. E o que é legal de falar também, eu devo estar esquecendo de alguma coisa, mas isso me veio agora à mente, eu acho que é importante pontuar. Antes dessas técnicas de imagiamento, assim, você só conseguia analisar um órgão, como o Vinícius falou lá no início da conversa, através de métodos invasivos, né? Imagina estudar um cérebro de uma pessoa viva. Era impossível, né? E aí, quando você consegue analisar um cérebro funcionando no corpo de uma pessoa que está viva, a neurociência dá um salto, assim, sem conseguir medir o tamanho desse salto, né? É algo muito que favorece demais o desenvolvimento da neurociências, por exemplo, porque você consegue agora visualizar regiões do cérebro que são ativadas ou não em função de uma determinada tarefa que a pessoa é submetida, né? Você não precisa abrir o cérebro. Perfeito. E não dá para ver um cérebro funcionando com uma pessoa viva, né? Não tem como. Sim, só via o cérebro depois dela morta. Não dá para ver funcionando. E se destaca muito grande porque também se caem muitos mitos, né? Por exemplo, de que um lado do cérebro é de um jeito, de outro, como se achava. Por exemplo, que era a partir de pessoas acidentadas, com algum tipo de distúrbio, algum tipo de acidente. E principalmente nas doenças degenerativas, como Alzheimer, por exemplo, né? Porque você consegue acompanhar o que está acontecendo com o cérebro ao longo do tempo. Então, isso é muito interessante para a pesquisa, que é a área também, a física médica também é uma área muito interessante de destacar nisso, né? Você quer falar rapidinho sobre isso? Não, então, a física médica, ela vem no desenvolvimento de uma área da física chamada de física das radiações, né? Que é quando começam a dar um tratamento mais profissional para esses fenômenos, né? Aplicados à área médica, né? No início da década de 2000, você tem uma portaria do Ministério da Saúde, né, exigindo profissionais formados em física médica, instalações em que você tem um equipamento que funcione com radiação, né, e isso meio que dá um gás assim na profissão também, né. Eu lembro que isso acaba motivando, por exemplo, o surgimento do curso de física médica na UFRJ. Foi uma das motivações, por exemplo, né. O curso de física médica da USP é um pouco mais antigo, mas ele vai nessa linha, né? E você hoje tem profissionais que atuam ali auxiliando, né? Auxiliando médicos, né? Fazendo cálculo de dose para tratamento de radioterapia, por exemplo, ajudando a leitura dos detectores, que está lá, e é formado em física. Perfeito. Muito, muito legal de falar disso.
E já vamos agora partindo aí para a nossa última etapa. Mas se você gostou desse, espero que você dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e não esquece de ativar o sininho, a notificação, para receber todas as novidades sobre o nosso canal. Abraço, tchau, tchau!